Então, como a gente estava comentando, a gente já fez o nivelamento, aí só depois, quando vocês tiverem tempinho, e se ficarem com dúvida quando forem revendo, me avisem, tá? A nossa ideia, a princípio, com o Matus, era fazer 20 aulas de matemática, para dar conta que o edital é bem extenso, né, da PRF. Oi? A matéria final é essa, eu subi. Então, nós temos... Eu comecei com nivelamento, já fizemos porcentagem, daí PA, PG e diagrama de Venn. No meio ali do edital, eu não tenho aqui, mas no meio ali do edital, a gente tem equação do primeiro e do segundo grau. Nós temos função afim, função quadrática, tem algumas exponencial. Só que assim, ó, cara, para cair função exponencial é uma coisa assim muito absurda. Eles colocam lá no edital. Oi? Não, limite derivada não tem. O máximo que vai ter é uma PG, assim, uma coisa mais... Mas não, limite não... Cai ensino médio. Cai ensino médio. Daí limite derivada já é faculdade, né? Então isso já não... Para nós já não é nossa realidade. Que bom, né? Que bom. Porque eu, particularmente, eu tive limite derivada na faculdade de engenharia. E aí, quando eu fiz matemática, eu não precisei fazer porque eu já tinha feito. Ou seja, eu aprendi limite derivada em 2011. Eu, particularmente, eu não lembro. Eu preciso das tabelinhas, eu preciso das folhinhas lá. Talvez eu lembre de alguma coisa, mas eu não boto em prática, né? Nunca usei na minha vida limite derivado. Então, a nossa ideia é que a gente tem problemas de contagem ainda, mas é coisas muito, muito ensino médio mesmo, tá? Então... Olha o Zerê encostado. Olha o Zerê tudo encostado aí, hein? Tudo querendo comer doce. Aham. Aham. Não, obrigado. Que turma, hein? Eu gostei dessa turma. Gente, então a nossa ideia hoje é fazer um apanhado geral, certo? Geometria plana espacial. E aí, junto, não tem como não incluir sistema métrico. Esse é o final do edital, certo? Então eu trouxe o final porque isso aqui é muito simples e provavelmente vocês não lembram ao mesmo tempo. Então precisa ser revisto, certo? Então tem bastante coisa, tem bastante informação, caso vocês... Eu vou tocando, qualquer coisa vocês me param e me perguntam alguma coisa, tá? Eu trouxe algumas questões daquilo que mais ou menos eles podem... Porque o problema... Eu tenho um pouco de agonia com um edital muito aberto. Tipo, pode cair o quê? Sistema métrico. Mas o que do sistema métrico, meu amor? Aí tem ali, ele dá a entender que pode cair até planificações de mapa. O tipo, estilos de mapa. Então, assim, ele precisa deixar mais claro, mais detalhado, porque aí a gente realmente estuda aquilo que... Então, eu trouxe tudo muito abrangente, certo? E aí, naquela ideia de, não, isso aqui já caiu, então isso aqui pode, enfim, tentando um pouco adivinhar. Mas é aquela coisa que às vezes caem umas questões, tipo, mas isso nem estava no edital. Você vai a fundo e, entre aspas, estava. Na entrelinha, ela estava. Certo? Então, quando ele fala de representações geométricas, ele aparece lá. Cara, de representações geométricas pode cair um dodecaedro. Qual é a chance de uma pessoa concurseira saber o que é um dodecaedro? Entenderam? E assim, ó, é uma coisa simples, só que é o nome da figura. Você tem que lembrar que é uma figura de 12 lados. Cara, você não vai lembrar. Então, esse é o problema do edital da parte de lógica matemática, que é muito aberto. Então, representações geométricas. Eles são, normalmente, bem razoáveis, certo? A gente está trabalhando com isso. Depois a gente confirma se a banca vai seguir com o edital parecido e a gente volta e faz questões específicas do conteúdo. Mas aqui, mais do que isso, é difícil que caia, certo? Então aqui, só para a gente relembrar, 2 e 3 dimensões, certo? Então tudo que tem 2 dimensões eu tenho altura e largura. Se eu tenho só uma dimensão, eu tenho uma reta, certo? A partir de uma reta, se eu tenho altura e largura, eu tenho figuras geométricas planas, ok? Aí que eu coloquei as primeiras. Então, a primeira figura com 3 lados, 4, 5, 6, 7, aqui até o 10, ó. Então, triângulo quadrilátero. E aí, quando eu tô falando de quadrilátero, eu tenho 4 principais em quadriláteros, que são quadrados, retângulos, losangos, trapézios, certo? E dentro ainda eu posso ter paralelogramos. Tudo é quadrado, tudo é quadrilátero, certo? Aqui, a galera que curte esporte... Vem o penta, o hexa, o hepta, o octo, o enia, o deca. Então é fácil de lembrar. E o deca de década também, certo? Aí depois eles começam umas combinações do tipo deca, do deca, e aí por diante. Mas aí já foge muito daquilo que provavelmente vai cair, certo?
E aí, quando a gente está falando de 3 dimensões, está surgindo mais uma. Então, eu tenho uma profundidade junto. Ou eu posso também falar em altura, largura e... O lagiano gosta muito de fundura, né? A piscina com a fundura, não sei quantos. Enfim, a nossa profundidade. Então, a gente tem esfera, cilindro, as pirâmides... Ela vai receber o nome de acordo com a base dela, então as mais comuns são triangular e quadrangular e triangular, mas ela pode ser pentagonal, ela pode ter quantas figuras quiser. E a diferença principal de um prisma para uma pirâmide, reparem que aqui, ó, todas as pontas se juntam em cima. E aqui é diferente. As pontas se juntam num triângulo e aqui eu tenho outro. Então, se eu tenho um quadrado e um quadrado, não é uma pirâmide. Uma pirâmide vai ser um quadrado que se junta em cima, num pontinho só, ok? O cubo e o paralelepípedo são exatamente a mesma coisa, só que o cubo é um caso específico porque é formado só de quadrados. Assim como o quadrado é um tipo de retângulo, um tipo especial de retângulo, com todos os lados iguais, certo? No mesmo estilo do prisma e da pirâmide, o cilindro e o cone. Os cilindros são 2 círculos e o cone é um só. Ok? Aparece lá para nós no edital até planificações. Então, o que poderia cair como planificações? Eu tenho, sei lá, uma figura, e aí ele pode trazer alguma coisa do cotidiano, do trabalho. Até isso aqui pode cair. É isso que eu digo que, e aí? Que figura geométrica isso aqui vai formar? Pode cair. Tá lá, planificações de figuras. Cortes de figuras e assim por diante, certo? Ou aparece várias figurinhas lá, e aí o que normalmente a gente mais confunde, né? Eu tenho isso aqui, ó. E isso aqui. São figuras diferentes, a gente vai ter que... E há estudos que para mulheres é muito mais difícil do que para homens, a visualização 3D das coisas, certo? Mas é basicamente você tentar tirar isso aqui do papel e imaginar isso como se você estivesse recortando e colando lá na aula do 5º ano, certo? Que é isso que eu faço com meus alunos do 5º ano. Eu faço os coitadinhos lá recortar e colar. A gente realmente faz as planificações, ok? Então, quando cai a parte de planificações, não é nada muito diferente disso, ok? E, por exemplo, a planificação de uma pirâmide e a planificação de um paralelepípedo. Qual que vai ser a diferença? A pirâmide, mesmo que ela tenha a base quadrada, ela só vai ter um quadrado. E o resto é tudo triângulo, ó. Se vocês repararem, independente da base que ela tiver embaixo, ó, são muitos triângulos. Agora, se eu tiver um prisma, é um prisma triangular, vão ser 2 triângulos e o resto é retângulo. Ah, mas é um paralelepípedo. Qual que é a diferença desse prisma triangular para paralelepípedo? Eu tenho um quadrado aqui. A figura está quase retangular, né? Mas enfim, de qualquer forma, se eu tenho essa figura aqui, eu vou ter 2 do mesmo tamanho e o resto de retângulos. Então, formou retângulos? É prisma ou paralelepípedo. Formou triângulos? Eu tenho pirâmides. Tá, mas é pirâmide de base qual? Você vai ver? Se é mais um triângulo, é pirâmide triangular. É um quadrado e mais um monte de triângulo? Se tem um quadrado, são 4 lados. Então tem que ter 4 triângulos. Se é um pentágono, penta, o Brasil é penta, o Brasil tem 5 estrelas. Então penta, o pentágono, 5. Eu vou ter que ter 5 triângulos para combinar com aquilo ali e fazer uma pirâmide, certo? Então, assim, eu acho que eles não vão ser tão malucos, certo? Mas, né, a gente sempre dá aquele bizu pra gente lembrar. Aí aparece também a utilização de escalas. A escala, gente, é basicamente o quê? É você pegar um desenho de algo e fazer esse desenho o mais real possível, com todas as informações o mais real possível, só que ampliando ou reduzindo. Então, o mais clássico, né, o mapa. O mapa é óbvio que ele não é do tamanho real, ele vai ter uma escala, certo? E essa escala tem que ter um padrão do início ao fim. Não adianta eu fazer um continente numa escala e o outro continente na outra, certo? Então, a escala é basicamente informada no cantinho do mapa. E aí você sabe que aquilo ali, que normalmente é 1 centímetro, então a cada 1 centímetro equivale a 1000 metros. Cada 1 centímetro, 10.000 metros. Cada centímetro, 3 quilômetros. A escala tanto faz. Mas concordam que a escala ela tem que ser o mais clara possível? Então não vai ter uma escala de cada centímetro é 12 quilômetros e 500. Não faz sentido. Então, é normalmente múltiplo de 10, inclusive. São números simples, nunca vai ter vírgula. E aí, para fazer qualquer coisa relacionada à escala, é só você fazer a regra de 3. Porque ele vai te dar o valor de referência. 1 centímetro é tanto. E nesse mapa? Nesse mapa você vai ver quantos centímetros tem. Precisa levar régua para fazer a prova? Não, então ele vai ter que te informar. Ou seja, qualquer questão que cair de escala
é o mais simples possível. Você vai ter 3 valores, você vai ter que calcular o quarto. Regra de 3, certo? Então, ó, por exemplo, um estilo do que pode cair. Ele tem um mapa, certo? E aí é o que eu digo para vocês, ele precisa dizer quanto é. Porque, ou a não ser que ele tenha uma malha quadriculada, e naquela malha quadriculada ele diga, dê um ponto de referência naquela malha quadriculada, sabendo que cada risquinho é 2 centímetros. Então ele vai te dar algum tipo de referência. E aí você só aplica a regra de 3. Aqui, ó, no mapa, meu Deus, eu não enxergo. Acho que é 550? 550 quilômetros. Mas independente do que seja. Se aqui fosse 100, se aqui fosse 200, se aqui fosse 30 mil, não interessa. Ele está dizendo que do ponto A ao ponto B são 4 centímetros. Então é só fazer 4 vezes o valor da escala. E o valor da escala raramente sai daqui, tá? Normalmente ele está aqui. Então é simplesmente fazer isso. Caiu questão de escala, você já vai direto. Saber qual é a referência, saber quanto que precisa e multiplicar. Já era. Ele pode dizer o contrário. Sabendo que no mapa tem 1.200, quanto é a escala? Faz o contrário, ao invés de multiplicar, divide. Só isso. Ok? Então não tem... O que normalmente eles fazem? Contexto, né? Então ele faz um contexto geográfico de não sei o quê, inclui alguma coisa lá, cria um contexto, mas no final só escala. Vai fazendo aquela leitura dinâmica. Alguns preferem começar pela última frase, né? Para ver o que está pedindo. Porque às vezes a última frase você consegue perceber que nem precisa ler o primeiro parágrafo, certo? Li a última frase, está falando qual é a escala? Você não quer saber. Ah, mas está falando sobre o povoamento. Não quero saber. Eu quero saber só do final, ok? Mas não tem muito, certo? Eu não vou nem fazer porque eu nem enxergo mesmo. Mas vocês entenderam, né? O bizu. Vamos por aqui, realmente... A gente precisa relembrar. Cadê o apagador? Sistema métrico, gente, ele aparece lá, só isso. Sistema métrico, ponto e vírgula, certo? Então, sistema métrico, a gente normalmente lembra do metro, mas a gente vai fazer aqui um bizu das 3 coisas principais, até porque vai aparecer uma professora de física meio louca que vai precisar disso aqui. Vocês lembrem desses 3. Existe um sistema internacional de medidas que traz esses 4 elementos como os 4 fora da casinha, 4 que não está circulado, esses 7 elementos como os elementos fundamentais. São as variáveis, a gente chama essas aqui, elas existem por si só. Então, se eu estou com temperatura, só o valor da temperatura me basta, não preciso saber mais alguma coisa. Não está associado a alguma coisa, certo? Então, as unidades fundamentais, elas não combinam nada. Tá, mas daí tudo que existe, tudo que é medido, você está me dizendo que está aqui? Não. Porque a gente tem, por exemplo, quilômetro por hora. Cadê o segundo aqui, ó? Quilômetro por hora. Metro por segundo. Só que daí, então, todas as outras que existem é a combinação dessas, certo? A combinação de tudo isso aqui forma todo o resto que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com cinemática lá em física. Cinemática normalmente é metro por segundo quando fala sistema internacional. Então, junta esses 2, certo? Eles gostam muito de trabalhar com... De verdade, não se apeguem, tá? A Candela, Kelvin, Ampere, Mol, não, esquece. O nosso rolê é só em quilograma, metro e segundo, ok? Tá, mas não existe só um metro. Para o sistema internacional, o padrão é metro. Quem quer trabalhar com sistema internacional não trabalha com centímetro, com quilômetro, trabalha com metro. Não trabalha com hora, trabalha com segundo. Não trabalha com grama, trabalha com quilograma. Isso é o sistema internacional. Quero trabalhar com padrão, é esses 3 que caem, certo? Só que aí, com tudo isso aqui, principalmente o quilograma e o metro, a gente tem múltiplos e submúltiplos, certo? O que foge bastante à regra é o tempo. Porque o tempo é base 60, né? É um saco. E aí, quando ele fala de sistema métrico, é isso que eu digo para vocês, ele pode cair até grau, porque não existe 3,5 segundos. Quando a gente pensa isso, na verdade, existe primeiro grau e a gente vai desmembrando isso, certo? Tudo na base 60. Mas eles não vão tão longe. Eles vão sempre nisso aqui que não é difícil a gente entender e lembrar sempre de regra de 3. Você quer fazer qualquer tipo de transformação? Vai fazendo regra de 3. Você lembra, pelo amor de Deus, que é 60, que não é 100? Né? Isso aqui é bem tranquilo. Então, eu quero saber, eu estou com horas, eu preciso trabalhar com segundos em algum momento. Então, hora para segundo, você tem que ir dividindo. Você tem que ir diminuindo. Tá, mas como é que eu vou saber se aumenta, se divide, se
você tem que sempre lembrar, tá? Se eu tenho 1 minuto, 1 minuto eu vou transformar para segundo. Esse número vai ficar maior ou menor? Então você já sabe, você tem que multiplicar ou dividir. Não precisa nem lembrar muito, certo? Ou, se quiser, sempre é uma opção montar a tabelinha da regra de 3. Então eu vou colocar ali que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, sei lá, 1,4 minutos é igual a x. E a gente multiplica cruzado se precisar. Mas isso aqui é em último caso. Porque o que você tem que entender? O minuto para o segundo vai aumentar ou vai diminuir? Se eu estou escrevendo em minuto, eu quero transformar em segundo. Então você já vai mais ou menos imaginar. Mas na dúvida, montou a regrinha de 3 e é esse multiplicado por esse. Ok? Uma coisa muito importante também, né? 1,5 não é 1,5, não é a mesma coisa 1,5 horas. É o básico, mas, gente, vocês sabem muito bem. Você sabe melhor do que eu, que no desespero a gente faz cada burrada. 1 hora, e 50 minutos. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, pode aparecer 1,5, mas você lembra lá que meia hora, 0,5 é meia, e meia hora é 30. Certo? Não vai fazer essa confusão. Imagina, no meio de uma questão lá, você errar daqui já, partiu errado, vai chegar errado até o final. Certo? Então, lembrem desses detalhes. Outra coisa, é difícil que a gente precise disso, mas para padronizar, quando ele fala de dia, e mês e ano, ele sempre está pensando que o mês tem 30 dias. É raro que ele não informe. Se ele quer que você trabalhe com isso, ele vai dizer, sabendo que o mês tem 30 dias. E o ano, 360. Certo? Ah, mas é 360. Normalmente ele trabalha com 30, 360. Até porque 30 vezes 12, né? Então esse é o básico. Um dia tem 24 horas, mesmo que não tenha, de verdade. Então, assim, ele vai arredondando tudo, certo? Mas como... Concordam que quando a gente erra uma questão, a gente faz de tudo para tentar anular? Então, essa é uma coisa que, mas não deixou claro. Então, normalmente traz lá no enunciado. Precisa alguma conversão, ele vai dizer, sabendo que o mês tem 30 dias. Para já não abrir margem para que dê qualquer tipo de erro, certo? E aí, aqui é que mora a maior quantidade de erros quando a gente está falando de sistema métrico, que é as transformações. Quando eu tenho um valor, e aí, se ele coloca especificamente sistema métrico e ele vai trabalhar com isso, é aqui que ele vai se basear, tá? Ele não vai querer te torturar a vida para saber quanto dia tem um ano, certo? Não é aí que mora o perigo. O que mora o perigo é aqui. Ele tem um valor em decímetro e ele quer em milímetro. E aí? Daí já deu ruim. Aí já a metade cai do cavalo, porque já não lembra como é que faz a transformação, certo? Existe uma linda frase maravilhosa que diz o seguinte, que Kaiser e homens dão muita, cadê aqui? Muita ainda, hein? Muita dor de cabeça para as mulheres. Então, essa é a frase que normalmente a gente fala para lembrar dos prefixos, certo? A ideia aqui é que eu tenha os submúltiplos, ou seja, aquilo que é menor do que o metro, e o que eu tenho maior do que o metro. Então, eu tenho tanto os submúltiplos quanto os múltiplos sempre nessa ordem, e basicamente o que é cada uma delas? É um zerinho a mais. Então, se eu tenho 1 metro, eu tenho 10 decímetros. Se eu tenho 1 metro, eu tenho 100 centímetros. E se eu tenho 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. Essa é a ideia. Então, a cada valor aqui, se 1 metro é a minha referência, né? Ou ainda, eu posso escrever de uma outra maneira, ó. Só incluindo zeros. 1 metro é 10 decímetros. 1 metro são 100 centímetros. E 1 metro são 1000 milímetros. Ok? Quando a gente fala quilo, o que vem na cabeça de vocês? Quilo? 1000 gramas. Quilo é 1000 gramas? Sim ou não? Valendo a aprovação. Quilo é 1000 gramas? Não. Quê? Quilo é 1000. 1000 o quê? Depende. Isso é quilo.
quilo é só K e é só 1000. Por isso que quilograma são 1000 gramas, mas quilômetro são 1000 metros. Só que a gente chama quilômetro e nunca se tocou que fala quilo no começo. Então, na verdade, claro, ninguém vai te falar isso, né? Mas, na verdade, para ser correto, você tinha que falar quilogramas. Porque quilo o quê? Quilo é 1000 só. Você está dizendo, ó, me vê 1000. 1000 o quê? 1000 metros? Vai vir um bife de 1000 metros. Certo? Então, claro, é o usual, é o que a gente acaba falando na convenção e tá tudo certo. Mas quilo, na verdade, é isso aqui, ó. Tanto que esse carinha aqui, ó, esse é o quilo, esse é o hecto, esse é o deca, esse é o deci, esse é o centi e esse é o mili. Opa. E aí, nesse caso, como eu combinei com metro, eu também posso combinar a mesma coisa com o grama, certo? Então, quando a gente está falando de sistema métrico, a base é a mesma coisa. E também serve para litro, certo? Difícil que a gente vai cair lá no litro, mas caso caia, eu também tenho. Só que os usuais só são litro e mililitro, né? Hectolitro, empresa. Indústria trabalha sempre com hectolitro. Então, hectolitro, litro, mililitro. Decilitro, centilitro. Muito fora de uso, mas existe. Aqui, no metro, quais são os mais comuns? Decâmetro, raramente. Hectômetro, ninguém usa. Quilômetro, todo mundo usa. Decímetro, depende do caso. E centímetro e milímetro, bem bastante uso. O grama, a gente usa o quilograma, o grama e o miligrama. Os outros não têm uso. Mas a ideia é, tá, mas como é que eu transformo grama para quilograma? Mesmo que você nem lembre o que significa, que tem um hecto no meio do caminho, mas daí você vai lembrar que são 3 para um lado e 3 para o outro. Então, se você está no meio e quer ir para a ponta, 3 zeros para um lado. Para a outra ponta, 3 zeros para o outro. Certo? Então, sempre assim. Eu trouxe o sistema métrico ali, né, no metro, mas ele também serve para grama, para qualquer coisa que vocês queiram fazer. A tristeza é isso aqui, ó. Sabendo que você tem 2 metros quadrados de não sei o quê, e aí a questão lá no final das contas quer que você responda em centímetros. O que você pensa? Isso é fácil, né? 2 metros quadrados tem quantos centímetros? Vezes 10 vezes 100, não é? 200 centímetros quadrados? Show? Não deve ser, né? Se a professora está perguntando é porque vem aí mais uma lambada. Não. Qual é a ideia? Quando eu estou falando de área, quando surgiu 1 metro ao quadrado, significa que eu tenho, por exemplo, uma coisinha aqui, de 2 metros por 1 metro. Isso aqui são 2 metros quadrados. Tranquilo? 2 metros são quantos centímetros? 2, 20, 200. Então, são 200 centímetros. 1 metro? Opa! 100 centímetros. Eu posso dizer que 200 vezes 100 dá 200? Quando eu estou falando de ao quadrado, cada pulo são 2 zeros que aumenta. Por que 2 zeros? Porque é 1 metro na altura e 1 metro no comprimento. Então, cada pulo que eu dou, na verdade, eu estou aumentando 2 zeros. 2 metros quadrados são 1, 2, 3, 4 zeros. Gente, e é desse jeito mesmo, tá? Fica enorme o número. E aí, claro, imagina, um gabarito desse, você nunca vai num negócio desse tamanho. Não tem como. Tem como. Então, a ideia sempre é, ó, cada pulo daquele ali é 10, né? Quando eu tô falando ao quadrado, cada pulo é 100. E quando eu tô falando ao cubo, cada pulo é 1000. Então, a cada novo pulo, gente, 1 metro cúbico tem 1000 decímetros. Só do ladinho já é 1000. E aí, 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Certo? Claro, a gente não vai chegar nisso. Mas uma pegadinha dessa era marota, né? Isso aqui é uma pegadinha bem marota para colocar. Inclusive, só decímetro. Cara, decâmetro para metro. Esquece, metade da galera nem faz a questão. Certo? E decâmetro para metro é só você saber que, se for normal
10, dividimos, se for decâmetro para metro, né, multiplica por 10. Se for decâmetro ao quadrado por metro ao quadrado, multiplica por 100. Se for ao cubo, multiplica por 1000. E é só isso. Ok? Então, como é que eu vou lembrar de tudo isso no meio de uma prova daquele tamanho? Você vai lembrar do quê? Que Kaiser e homem dão muita dor de cabeça para as mulheres. E você vai lembrar que cada pulo é 10. Se for ao quadrado é 100, se for ao cubo é 1000. Acabou. O resto você vai deduzindo daí. Lá na hora você vê onde você está e onde você tem que parar. Mas lembrou da frase? Você já sabe que tem 3 para cá. Aí eu sempre, lá com o meu 5º ano, eu falo que é o reizinho. Porque daí a gente trabalha primeiro com metro, depois a gente vai para grama, depois a gente vai para litro. Então aí eles já sabem que é a mesma tabelinha. Porque eu não posso falar para eles, né, com 9 anos, que Kaiser e homens dão dor de cabeça. Elas precisam saber sozinhas depois, né? Não sou eu, né? Eu não posso. Aí quando eu chego lá na primeira série do médio, que daí eu preciso relembrar isso aqui lá na física, aí eu posso falar a frase, né? Mas no 5º ano não dá. Então daí é o reizinho, bababá, né? É toda uma coisa lúdica. Então assim, mas principalmente, não lembrei, o que normalmente a gente foge, né? É o hecta, o deca e o deci. Porque o centímetro e o milímetro a gente lembra. O quilômetro a gente lembra também. Mas só de você lembrar que tem 3 para cá e tem 3 para lá, já te salva a vida. Porque você já sabe quantos pulos tem que dar. Certo? Então não esqueçam disso. Se é pulo normal, um zerinho em cada. Se for ao quadrado, ao cubo, essa mesma quantidade de zeros. Sim, senhores? Todo mundo sabia disso? Lembravam disso? Não. Aqui, gente, ó, são os principais, tá? Já vamos pro outro lado. Aqui são os principais. Então, eu tenho a unidade. E, nesse caso, a unidade pode ser metro, pode ser grama, pode ser litro, pode ser qualquer coisa, tá? Os principais, então, nós temos o deca, o hecto e o quilo, o deci, o cento e o milha. Esses são, cada um, ó, se vocês olharem, é 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3. O que é esse 10 na 1, misericórdia? 10. 10, 100 e 1000. Tá? É o jeito de falar em potência. É na base 1, é ao quadrado e ao cubo, certo? Aqui, ele já começa os nomezinhos de 3 em 3. Chegou o gênio da informática? Tá aqui, ó. O mega, o giga e o tera. Então, o mega, o giga e o tera, normalmente a gente usa para byte. É muito difícil um outro uso que não seja para esse. E aí, o que é o mega, o giga e o tera? É só a potência. Então, a gente sai do 1000, já vem para cá para 1 milhão. 1 bilhão, e assim por diante. A gente já está muito além do tera, né? Mas para nossa realidade aqui é o suficiente. E aqui, ó, a gente tem para baixo daí o micro, o nano e o pico, certo? Normalmente até nano, né? Quando a gente está falando de nanotecnologia, são tecnologias desse tamaninho aqui, ó. Daí que você coloca o metro desse tamaninho aqui, certo? Então, nano é aquilo ali, ok? Quando eu estou falando de volume, normalmente, volume a gente fala em quantos litros cabe aqui dentro. É muito difícil. Quantos centímetros cúbicos cabe na sua caixa d'água? Sei lá. É quantos litros cabem na sua caixa d'água. E aí a referência é isso aqui, ó. 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. Ou seja, se você fizer uma caixinha de 1 decímetro tem quantos centímetros? 10. Então, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. E você encher aquilo ali de água, cabe 1 litro ali dentro, certo? Essa é a referência. A cada 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro de água. E aí vão reparando, ó. 10, 10, 100, 100. Então, a referência é sempre 1. Ah, mas aqui virou 1 metro. Claro, né? Porque ele foi 1, 10, mas ele continua decímetro, né? Aqui muda para metro. Então, 1 metro cúbico já cabe 1000 litros de água. Uma piscininha de 1 metro por 1 metro por 1 metro, cheia, já cabe 1000 litros de água lá dentro, certo? Quilo para litro só se for água. Porque aí eu preciso de densidade. Por exemplo, quando você vai comprar sorvete, você compra normalmente 2 litros de sorvete, você não compra 2 quilos. Se você pesar, colocou lá na balança, a massa de 2 litros de sorvete não é 2 quilogramas de sorvete, por causa da densidade, o volume. Então, o volume, concorda que para o sorvete ser cremoso, ele precisa ter ar dentro? Então, ele é mais leve. Então, 2 litros de sorvete não pesam 2 quilogramas de sorvete, pesa menos. A água, a densidade é 1. Então, na densidade 1, 1 litro de água pesa 1 quilo. 1 litro de água é 1 quilo de água. É 1 por 1, mas daí porque eu tenho a densidade de 1. Aí, por exemplo, um óleo usado de um carburador de Opala. Um negócio viscoso. Concorda que 1 litro vai pesar muito mais do que 1 quilo?
Então, mas daí vai de densidade, aí já foge muito daquilo que a gente precisa. Mas se é água, é litro por quilo igualzinho, tá? É 1 por 1, vai na densidade. Aquilo que é mais viscoso, pesa mais. 1 litro vai pesar mais do que 1 quilo. Aquilo que é mais aerado, aí pensa uma massa de bolo, aquela bem fofinha. 1 litro daquela massa vai pesar bem menos do que 1 quilo. O sorvete é assim, quanto mais aerado o sorvete, menos ele vai pesar, ele vai ter mais ar ali dentro. Pensa uma clara em neve. 1 quilo de clara em neve, cara, é muita clara em neve. Porque é uma coisa bem leve, tem bastante ar dentro, certo? Gente, eu preciso ir para a prova sabendo que pico... Não é isso, né? Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Que esse é o bizu geral, de você lembrar. Mas o que me interessa no sistema métrico é isso aqui. Ele não vai cobrar nanômetro, certo? Não vai chegar nisso. Mas caso chegue, você sabe mais ou menos o caminho ali da roça para dar conta, ok? Quando a gente está falando... Ó, lá vem. Uhum. Nunca assisti uma aula minha. Nunca assisti uma aula minha. Uhum, botaram meio quilo de açúcar na frente dele, agora até matemática ele está interessado. Gente, área e perímetro, eu quero ver esse povo passar no TAF, né? Eu quero ver o TAF dessa galera. Área e perímetro, gente, confunde muito, tá? Às vezes pede para calcular área, você tá achando que tá precisando calcular perímetro e vice-versa. Vocês querem que eu fale igual o quinto ano? A área é a graminha, o perímetro é a cerquinha que prende a vaca. Eu juro que eu faço isso pra eles. Então, a área, quando a gente fala de área, vem na nossa cabeça, o que vem? Na minha cabeça vem a grande área. Mas enfim, quando fala de área, parece que é um lugar. Aí quando vem perímetro, você não pode confundir com perímetro urbano. Porque perímetro urbano também te dá uma sensação de área. Perímetro não, perímetro é o contorno. Certo? Então, perímetro é o rodapé. Eu quero trocar o rodapé dessa sala. Quantos metros eu preciso ir lá comprar de rodapé? Eu vou com a fitinha métrica e eu vou medindo isso aqui. Eu quero trocar a área. Então, é o piso. Então, o piso é a área. Como é que eu calculo a área de uma coisa? Se for um retângulo, é um lado pelo outro, multiplica e já era. Certo? Qual que é o problema? Ele pede áreas de figuras planas. Quantas figuras planas existem? Infinitas. Certo? Então, assim... É o que eu digo para vocês, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. E confiar que eles vão pedir uma coisa razoável, certo? Até porque chega uma hora que tem fórmula, não tem muito como a gente decorar tudo isso, certo? Mas olha como é simples, como pode parecer bem simples, ó. Um terreno quadrado será cercado com uma cerca de arame. Serão ao todo 5 fios de arame e a cerca fechará todo o terreno. Se a área da região a ser cercada é de 484 metros quadrados, quantos metros de arame, no mínimo, serão necessários? Pensa numa questão fácil e difícil ao mesmo tempo. Qual é o principal problema dela? Você não sabe por onde começar e parece que aquilo que você tem de referência não é o suficiente ou não faz sentido. Vamos lá. É isso aí. E é pegadinha em cima de pegadinha nessa questão. Primeira coisa, ele está falando que é quadrado. Se o terreno fosse retangular, era só entrar com recurso, porque não tem como eu fazer. Quantas formas de multiplicar um número pelo outro que eu chego em 484? Infinitas? Infinitas formas. Agora, quadrado, só tem uma. Entenderam? Então, já que é quadrado, é um número que vezes ele mesmo dá 484. Ou seja, olha o terror do concurseiro. Principalmente o de humanas. Misericórdia. 480. Ó, chega, tá arrepiando. O olho aqui, ó. Olha o olho. Mas eu vou te dar a primeira dica de ouro. Primeira coisa que você vai olhar é o último número. 1 vezes 1 é 1. Não vai terminar em 4 nunca. Então não vai ser 11, 21, 31, 41. Não pode terminar em 1. Se terminar em 2, 2 vezes 2 é 4. Beleza, pode estar. O 2 está na área. 3 vezes 3 é 9, então não é nada que termina com 3. 4 vezes 4, 16. Tinha que ser 6 aqui, não é. 5 vezes 5, 25, não é. 6 vezes 6, 36, não é. 7 vezes 7, 49, não é. Ou seja, concordam que olha o tanto que eu já reduzi a minha vida. Isso aqui ou é 12 vezes 12, porque claro, 2 vezes 2 não é, né? Isso aqui é 12 vezes 12, ou é 22 vezes 22, ou é 32 vezes 32. Só observando o último número, você já sabe de onde você parte. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 2 é 4. Ok? Então não pode ser outra coisa.
10 vezes 10 é 100. Não chega aqui. 30 vezes 30 é 900. É 22 vezes 22. Certo? Então, quando aparecer um negócio desse tamanho, tipo, meu Deus, e agora? Agora nada. É muito fácil de encarar, tá? Apareceu uma raiz quadrada que é enorme, só o que te interessa é o último número no começo. Exatamente, você vai daí no chute. Mas você vai já num chute muito certeiro. O último número já te entrega. Se ele for final 1, só pode ser 11, 21, 31, 41. Certo? Aí você vai 2 vezes 2, só pode terminar em 4. 3 vezes 3 é 9, só pode terminar em 9. Se terminar em 9, só pode ser 13, 23, 33. Certo? Então você vai sempre pro último número. Tranquilo? Tá, então eu já sei que é 22. O que significa isso no fim das contas? Que isso aqui é 22 por 22. Aí você vai na alegria. 22 mais 22, 44, 88, letra A, né? Show? É uma volta de arame? São 5 voltas de arame. E a gente já tá careca de saber, né? Quando eu erro, tem alternativa. Você sai confiante da prova. Você sai ali, ó. Porra, era um negócio difícil. Eu consegui fazer aquela merda. Chupa a banca. Aí você vê que não era 88. Gente, que tristeza. Galera, se são 5 fios, eu preciso fazer... Aí você pode fazer de 2 formas diferentes, né? Você pode fazer 22, aí você já pensa que são 5 voltas, 5 faz vezes 20, ok? Ou o mais óbvio, que normalmente o caminho que a gente usa é fazer 88 vezes 5 voltas. Sim, senhores? 88 vezes 5 voltas? 440. Professor, então, Oi. o raciocínio que a gente tem que ter para a gente começar a pensar que tem que ser mais quadrada, daí o quadrado do terreno. Porque é um quadrado. Porque imagina o seguinte, ele fala, sabendo que o terreno é retangular. Não tem como eu saber. Porque pode ser 1 metro por 484. Pode ser 2 metros por 242. E assim por diante. Então são infinitas possibilidades. Se eu pensar em número com vírgula, não tem como eu resolver. O único jeito de eu resolver isso aqui é que seja um quadrado. E aí outra, né? Ele só vai pedir isso se o número também for uma raiz quadrada exata. Porque ele não pode cobrar uma raiz quadrada infinita. Gente, isso aqui é uma regra que muita gente não sabe. A raiz quadrada ou ela é exata ou ela é infinita. Não tem meio termo. Não pode ser tipo 2,5. Não pode. Ou ela é infinita ou ela é exata. E aí, se ela é infinita, como é que eu vou calcular o perímetro do negócio que é infinito? Entenderam? Não tem como. Então, a ideia, para que isso apareça, e vejam, não é uma questão bem construída? Isso aqui é uma questão muito concurso. Por quê? Porque você tem que ter a noção do que é área, do que é perímetro, você tem que ter noção de raiz quadrada, você tem que ter noção de que não é 22 vezes 22, você não pode se passar para esse lado, porque você já fez, vai chegar no 484, e aí? Não vai chegar a lugar nenhum. E fora a pegadinha de que não é uma volta, são 5. Ok? Então isso aqui é uma questão bem completa daquilo que pode acontecer para nós, certo? Muito diferente de, me preocupar o que é um pico, o que é pico, o que é, certo? Então é mais nessa vibe aqui que cai. Não vai chegar. Claro, a gente coloca aqui, porque vai que aparece do nada essa palavra. Aí você vai se apavorar, você não... Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. Não, mas é que assim, eu trabalho na 5ª série. 7h30 da manhã eles estão lá, 6, 7. Isso aí não me abala, gente. Isso aí não me abala. Vocês não... Pra eu fazer os alunos ficarem quietos, eu tenho que dizer que eles vão perder a aura. Vocês não estão entendendo. Quem falar é Betinha. Quem não sentar o chão é lava. É isso que eu faço na minha vida, gente. Então, assim, né? Exatamente. Aí eu chego no 8º ano e falo raiz quadrada de 4. É isso. Meu Deus. Ai. Aí eu chego no ensino médio e eles passam a letra assim.